Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Nossa aula de hoje ela vai nortear um pouco da nossa ferramenta 5W2H, onde deve ser de conhecimento de todos vocês em disciplinas anteriores. E nós vamos falar um pouquinho aqui do nosso último encontro. Então, nós íamos abordando algumas etapas da metodologia, onde nós passamos e abordamos um pouquinho sobre análise e estratégia, sobre essa questão das fases, aonde vinha trabalhando detalhadamente essas aulas anteriores devido à importância de um planejamento estratégico, onde nós vimos dentro de uma identidade do negócio a questão da visão, da missão, dos valores, da avaliação do ambiente interno, ambiente externo, que nós também buscamos deixar bem claro nas nossas aulas presenciais, até trazendo no contexto de uma análise de SWOT, tá? Onde nós fazíamos essa análise mediante as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Lembra da FOFA? Então, análise de SWOT. E em seguida, nós abordamos a definição dessas metas e dos objetivos. O que eram metas, o que são objetivos. Abordamos também um pouquinho sobre a questão dos stakeholders, que foi muito importante, muito bacana, que eram os agentes interessados àquele determinado tipo de serviço, determinado tipo de ação em que a empresa iria se desempenhar. Abordando também um pouquinho sobre essa questão, então, a definição dos objetivos relacionado ao nosso plano de planejamento estratégico, onde nós também vimos um pouquinho sobre essa questão dos objetivos, qual que era a importância dele. Falamos um pouquinho sobre também os objetivos SMART, onde trabalhava com aqueles quesitos que eram específicos, mensuráveis, ambiciosos, realistas, e preciosos no tempo. Passamos por cada um desses daqui, ainda em aula presencial, só para que a gente possa lembrar um pouquinho, certo? E depois nós adentramos nessa questão da formulação de estratégias e políticas. Como que essas estratégias elas são formadas. Então ela vem trazer para nós todo um processo de fazer algo complexo, algo onde essa política, na verdade, do planejamento estratégico, ela tem um objetivo de atingir determinados tipos de metas, respeitando, lógico, e definindo as etapas para poder ser percorridas elas. Um exemplo bem claro aqui, dando então continuidade, são as políticas de caráter geral e específico, aonde faz com que tenha um direcionamento comportamental dentro das organizações na sua totalidade. Aqui temos um exemplo da formulação da estratégia e a política, no caso, é a análise de marketing, aqui, o mix de marketing. Atua na empresa lá, por exemplo, como pode evoluir ou também se aprimorar dentro de um contexto daquilo que ela está desejando. Então, detalham-se então as suas variáveis, indo muito mais além do que os tradicionais 4P. Então, nós temos aqui o composto de marketing, o mix aqui de marketing, onde trabalha todo o quesito que envolve, vamos colocar assim, em torno do mercado-alvo, que seria, no caso, o produto, ou um serviço, a questão do seu preço, das formas em que aquilo ali é trabalhado, a comunicação, como que vai chegar até o seu cliente, o seu mercado-alvo, e a distribuição que é feita. Então, todo esse mix que envolve esse marketing aqui, ele é um exemplo bem claro quando nós falamos dessa questão da formulação da estratégia e das políticas implementadas dentro das organizações. E a quarta etapa trabalha bastante a questão também do desdobramento de projetos e operações, que já vai entrar na questão do plano de ação. Conforme vai passando, vocês estão observando que nós estamos se aproximando à nossa ferramenta famosa chamada 5W2H. Então vamos lá. Para alcançar os objetivos delineados dentro das estratégias, a organização ela deve escolher vários planos de ação relativos a diferentes áreas funcionais como marketing, finanças, RH, tecnologias, produção, entre outros. A intenção é que cada uma dessas áreas funcionais elas tenham o quê? Elas tenham um papel importante para que possam se tornar responsáveis, cada uma dos seus setores, e assim fazer com que o plano de ação, dentro desse processo de implementação, ele venha trazer resultados realmente palpáveis naquilo que se deseja. Então, resume-se que plano de ação é o planejamento de
todas as ações necessárias para atingir o resultado desejado. O principal, sem dúvida, é saber o que fazer, ou seja, identificar e relacionar essas atividades e fazer com que elas possam ocorrer e assim atingir o objetivo proposto. E aí nós chegamos na nossa ferramenta 5W2H, que é o nosso, vamos colocar assim, o nosso foco da nossa aula de hoje. Então, consiste numa ferramenta que auxilia na elaboração do plano de ação, definindo claramente o que vai ser feito, né? Então, nós temos lá algumas nomenclaturas aqui em inglês. Não vou me delongar, porque já é uma ferramenta onde vocês já tiveram mais de uma disciplina anteriormente no decorrer do curso de vocês, aonde essas ferramentas, elas traz um contexto muito claro na questão quando se fala de planejamento. Porque quando você vai fazer um plano de ação, a primeira ferramenta que tem que vir na sua cabeça é o quê? Ferramenta 5W2H. Então é o que, por quê, quem, quanto, como, quando e aonde. Tá? Então esses são os fatores fundamentais para que o seu plano de ação ele possa ocorrer. Tá? Então nós vamos dar um exemplo aqui de aplicação dessa ferramenta 5W2H antes de nós fazermos um exercício. Tá? Então, por exemplo, nós temos o objetivo aqui, ó, aumentar 50% a venda de pizzas até 10, né, até o dia 10 do mês 7. Então, primeira coisa que vai fazer, mapear a situação atual, fazer um relatório, otimizar o cardápio, otimizar o preço, né, adquirir um diferencial de qualidade e fazer a distribuição de um novo panfleto. Então, o objetivo era aumentar 50% a venda de pizza até o dia 10 do mês 7. Aí, nós temos ali algumas perguntas que vai nortear o nosso 5W2H. O que, o porquê, o quem, o quando, o onde, o como e o quanto vai custar. Tá? A atividade nós sabemos que é fazer um novo panfleto. Ok, legal. Por que fazer um novo panfleto? Olha lá, ó. Para aumentar a venda de pizza em 50%. Quem vai fazer? Ah, vai ser o setor comercial, a área comercial. Quando que vai ser feito? Até dia 1º de junho, para dar tempo de alcançar o objetivo. Aonde vai ser feito? No melhor fornecedor, depois lá de 3 orçamentos. Como que vai ser feito? Com uma nova promoção de vendas. E quanto vai custar? Até R$2.000, que é o orçamento estipulado. Claro que se trata de um exemplo, no caso, simplório, um exemplo bem, bem básico. Então, no caso do planejamento estratégico, o que vai ocorrer? Vai ocorrer onde vários desses planos de ações, eles acabam se intercalando, tá? Entre eles para poder gerar um resultado um pouco mais amplo. Então, nós vemos aqui, logo abaixo aqui, uma ferramenta do 5W2H aplicada numa totalidade um pouquinho mais adentra. Onde nós temos lá as soluções, né? Nós temos o que será feito, quem fará, quando, onde, porquê, o como e o quanto vai custar. Onde nós temos lá, por exemplo, aqui nessa primeira parte, aqui nessa primeira coluna, nós temos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Essas aqui são 6 fases, ou seja, são 6 percursos que um determinado tipo de problema, um determinado tipo de ação que vai ser implementado, vai precisar ser tomado. Então, olha lá, consolidar o processo de identificação e cadastramento das tecnologias nos projetos novos aprovados. O que será feito? Uma análise, tal. Quem fará? A equipe de avaliação de impacto, assim, 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 assado. Quando? Na aprovação do projeto. E assim vai percorrendo, tá? Algumas podem ter custos, outras não. Lembrando que quando não tiver custo, você precisa colocar o que? N/A, ou N.A, que significa não se aplica, ok? Depois nós temos aqui a segunda etapa, que é consolidar as identificações, a identificação e documentação na elaboração e no relatório final do projeto, das tecnologias potenciais geradas, respectivamente, e assim continua, né, percorrendo por todas as colunas do 5W2H. Em seguida, dar continuidade ao processo. Depois, nós temos lá no quarto, aqui, ó, organizar bancos de demandas, consolidar o processo de avaliação e melhorar a metodologia de trabalho em campo. Então, qual que vai ser a nossa atividade para que a gente possa ficar mais claro e fixar, né, fixar melhor, vamos colocar assim, a nossa aula de hoje, que é o intuito nós nos aprofundarmos, nós relembrarmos um pouquinho mais sobre
a ferramenta 5W2H. Então nós temos essa atividade aqui, tá? Que ela está feita em Word, aonde vocês vão fazer o quê? Vocês vão, na verdade, fazer essa atividade, baixar lá pelo Google Class, e automaticamente vocês vão fazer ela e vão devolver a atividade por lá também, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós temos uma situação problema, que a situação problema é falta de conscientização, olha lá, do uso de máscaras no comércio de Dourados, Mato Grosso do Sul, tá? Covid-19. Então, essa aqui é a situação problema, tá? Então, a população não está tendo consciência para usar as máscaras no comércio de Dourados. Quem? Não se fala. Então, de um modo geral, essa falta de conscientização do uso de máscara no comércio de Dourados, nós temos lá o quê? Nós temos uma atividade onde ela vai precisar ser feita em 5 etapas. Quais são as 5 etapas que você vai criar? Cada uma vai criar a sua, tem total liberdade para poder criar, mas precisa o quê? Conseguir fazer as 5 etapas, tá? Então, qual que é a primeira etapa que você pode criar lá? Às vezes, uma medida provisória municipal. A segunda etapa, fazer uma panfletagem. A terceira etapa, colocar anúncios nas rádios, colocar nos jornais e assim por diante. Então você vai colocar as etapas para poder o quê? Fazer com que a população, tá? A população de Dourados, tá? De um modo geral, tanto os comerciários, tanto aqueles que estão indo lá para poder consumir, eles tenham o quê? Essa conscientização do uso de máscaras. Então, qual que é a atividade? Você precisa fazer com que a população tenha consciência mediante a essas 5 etapas. Você vai criar 5 etapas e nessas 5 etapas que vocês criarem, vocês vão precisar o quê? Fazer com que chegue na 5ª etapa de uma forma clara e que a população possa se conscientizar. Então, vai da criatividade de cada um de vocês para que possa essa atividade chegar ao seu êxito através da ferramenta 5W2H. Ok, pessoal? Então eu espero que a atividade ela tenha ficado claro para que possa ser executado. Um grande abraço a todos e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição de vocês agora no período da aula, certo? Para sanar essas dúvidas e estar auxiliando nesta atividade. Um grande abraço.